Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 4. Diz assim a palavra de Deus na Nova Almeida Atualizada. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para ademoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres de lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Oremos. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa ilumine o nosso coração. Que eu seja apenas um expositor da Tua palavra. Tu me utilize aqui nesta noite para esmiuçar no Teu texto sagrado algo que seja relevante para nossas vidas. Pai, muito obrigado pela Tua palavra vida e a Tua palavra que Tu colocaste no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, acabamos de ler aí 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 7. Eu quero, nesta oportunidade, trazer como tema da exposição da palavra de Deus nesta noite, tirado do texto, o tema Não Ensinem Outra Doutrina, verso de número 7. Quero que você fique com a Bíblia aberta para acompanharmos, amados, a exposição da palavra de Deus. Quero destacar 3 versos aqui, o de número 3, o de número 5 e o de número 7. Estarei expondo esses textos para os irmãos. Meus amados, nós falamos na introdução da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo foi o pastor de Éfeso, e contamos aí algo sobre Timóteo e Paulo. Paulo tratou ele de filho espiritual, até contei o que significava filho na fé espiritual. Eu tenho até filho do coração, filho peregrino, filho missionário. Paulo tinha esse filho espiritual, esse filho da fé, né? E Timóteo foi um jovem que assumiu uma igreja com muita responsabilidade. Vocês vão ver aqui que igreja também difícil era Éfeso. Então, amados, Paulo ele foi informado que existia um grupo que gerava dificuldades na igreja. Meu pai aqui não tem. Todas as igrejas têm dificuldade. E lá em Éfeso foi diferente. Lá em Éfeso foi muito forte, porque grupos que saíram de dentro da igreja, entre os judaizantes e entre outros que se agregaram à igreja, de certas seitas que se alinharam à igreja do Senhor Jesus ali plantada, amados, e trouxeram doutrinas estranhas que queriam que os irmãos adotassem. O jovem pastor era muito jovem mesmo, mas era por dentro, ela aprendeu nos pés de Paulo a doutrina do Senhor Jesus. Então, eles eram levados a tentar conhecer essas seitas e aceitar as novidades que eles tinham para serem aplicadas, principalmente dos judaizantes, que mesmo vindo Jesus, eles ainda não abriram mão da lei, não abriram mão da circuncisão, não abriram mão de uma série de coisas, e Paulo teve grandes embates sobre isso. E a recomendação de Paulo, que Timóteo assumiu ali a igreja de Éfeso,
embora ele tenha sido fundador Paulo, mas ele era plantador de igreja, não podia estar presente em todo canto. Mas o que mais Paulo tinha preocupação para com Timóteo eram as doutrinas estranhas que naquela época tinham de todas as formas. Doutrinas, novidades que criavam para persuadir as pessoas, e como ele diz aqui no texto, mas que gerava muitas confusões, irmãos, sempre no objetivo de atrapalhar a igreja, de afastar os crentes da igreja. É isso que eles faziam. E como eu disse no começo, e hoje nem é diferente, né? É do mesmo jeito. Existe essa perseguição branca. Infelizmente o inimigo usa pessoas para dividir igreja, para fechar a igreja, não é? Pessoas má que vai para a igreja e ali depois muda toda a cabeça. Eu vou falar mais um pouco sobre esse verso de número 3, mais na frente. Em segundo lugar, eu quero destacar o verso de número 5, que fala: o amor que procede de um coração puro. Além de ser um coração, é puro, porque da mente não pode sair coisas puras, mas do coração sim, não é? Então, Paulo orientou Timóteo, amados, para que ele estivesse advertido lá em Éfeso quanto essas pessoas, e ele se mantivesse firme na palavra de Deus, aquela que ele recebeu de Jesus, o Salvador, que através do Evangelho ele foi convertido, amados, e ele estivesse prevenido para essas lutas internas da igreja e até as externas que aconteciam. Era uma perseguição feroz naquela época, amado. E ele então se comportar de forma digna como um crente ali para vencer. Amados, uma coisa que o crente, João de Deus, precisa zelar é o seu testemunho. Testemunho fala muito alto, amados. Eu tenho ensinado aqui que o testemunho até conquista almas, sem que a pessoa fale, só o exemplo que ela dá. E aí Paulo advertia a Timóteo que ele usasse esse puro amor, mesmo em meio àquela pandemia das discussões, das perseguições, ele tivesse muito cuidado, porque na verdade o inimigo estava querendo abrir brechas para trazer constrangimentos e tristezas para a igreja. O verso número 7, o verso 5 eu vou mais na frente compartilhar sobre ele, amado. O verso número 7 passar por mestre da lei. Amados, aqui é direcionada. Paulo estava direcionando aos judaizantes, aqueles caras que perseguiam ele. Para onde Paulo ia, eles iam com o negócio da lei, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comemorar as festas, a comida não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, eles entraram na igreja para dizer que quem quiser aceitar Jesus tem que aceitar a lei. Ora, a lei para nós, os crentes, ela não tem mais função de julgo. Julgo para o incrédulo, que a lei continuou para ele como um jugo, mas para o crente como uma coisa gostosa, para nós apreciarmos ela e viver o que Deus ensinou. Isso é que é muito importante, amados. Então, aqui ele fala sobre isso. Para vencer essas seitas heréticas é preciso estar forte e procurar ter as oportunidades que são corretas na vida para servir a Deus. Paulo, ele recomendou a Timóteo para permanecer em Éfeso. Ele ia na viagem ali e pediu para ele permanecer em Éfeso, porque o que ele soube é que a igreja estava com dificuldades, com problemas, e ele era mais experiente. Porque ali entraram muitos falsos mestres, trazendo muitas dificuldades, trazendo doutrinas estranhas para o povo, amados, que nada tinha a ver com Jesus Cristo. Tudo isto era para trazer dificuldades, era para desgastar o jovem pastor Timóteo, né? Para ele ser desgastado por eles. Então, amados, vamos
para o primeiro ponto da nossa mensagem. O verso de número 3. Não ensinem outra doutrina. Não pode existir outra doutrina a não ser a doutrina de Cristo para nós cristãos. E Paulo orientava Timóteo com veemência para não permitir que outra doutrina já está dizendo, é outro conceito, é outra coisa, que não pode ter duas, certo? Não pode. Então ele recomendava que ele se portasse com toda a sua consciência naquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus sobre o agir de forma forte, né, e estar ali com o domínio, no comando ali da igreja, para poder conquistar os crentes e aqueles que são tocados por aqueles falsos mestres, ele saber ganhar essas pessoas para elas não saírem da igreja, né? Meus irmãos, não ensine outra doutrina. Hoje o mundo está mergulhado em doutrinas falsas. O enfrentamento de Timóteo aqui contra os mestres falsos, irmãos, que a todo custo eles queriam prejudicar Timóteo. Vendo aquele garoto, aquele pastor, né, ele tentou prejudicar o trabalho dele, que era muito bem feito. Timóteo estava seguindo as pegadas de Paulo, e esses mestres, irmãos falsos, tentavam de todas as formas distorcer, né, o que Jesus Cristo deixou para nós, a verdadeira doutrina da fé cristã. Esses falsos mestres, irmãos, eles estavam presentes em tudo. Tudo. Aqui eu acompanho alguns falsos mestres, que fica do lado de um pastor dissidente para alfinetar a igreja do Senhor Jesus. Eu conheço alguns. Agora, recentemente, chamei um e disse: meu irmão, pare com esse negócio, rapaz. Fica só apostando intriga. Meus irmãos, Paulo, ele orientou ele, porque essas pessoas gostam de movimentos. Essas pessoas gostam, amados, de discussões, como Paulo aqui diz, discussões inúteis, não é? Inúteis. É o que as pessoas gostam de fazer. Ele diz aí, discussões inúteis, no verso de número 6, amado. Olha, poucos dias atrás, em um grupo de rede social, eu contemplei, amado, uma picuinha. Picuinha mesmo, sabe o que é uma coisinha fútil, sem valor? Pastores de nome. Homem, encheram esse grupo da WhatsApp de mais de 200 clicadas, um defendendo isso, defendendo aquilo. Quer dizer, para a fé, para a evangelização, para a igreja, para o trabalho do Senhor, eles não buscam em discussões meios bons para alcançar os pecadores, mas gosta desse negócio, né, de teologia, de estudos. Amados, nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Meus amados, vamos imaginar a época de Timóteo, né? Um pastor novo à frente da igreja. Ele plantou igrejas com Paulo, ele recebeu todas as doutrinas, não só de Jesus Cristo, que Paulo passou para ele, mas também dos apóstolos. As doutrinas, amados, não foi assim muito fácil. Ele teve que estudar muito, mas ele agiu, amados, na oração e dentro do verdadeiro ensinamento doutrinário, amado, recebido, e assim ele pôde combater na batalha com esses caras aí, essas seitas heréticas, falsos mestres. Ele conseguiu lograr vitória contra esses homens. O desejo, amados, da orientação de Paulo a Timóteo era para que ele fosse sempre orientado na sã doutrina, na palavra de Deus, para que ele levasse o Evangelho, para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas crescem em Jesus Cristo. Este era o verdadeiro ensino que ele precisaria fazer para as pessoas. Em segundo lugar, amado, o verso de número 5, o amor que procede
de um coração puro, verso 5, o amor que procede de um coração puro. Amado, esse texto começa Paulo admoestando a igreja de Éfeso para que Timóteo tivesse o maior cuidado de saber usar as formas sagradas de Deus para estancar as dificuldades existentes ali na igreja que estava acontecendo. Por isso que ele diz que, no verso 5, amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então ele agia como um servo de Deus, como um santo de Deus, para resolver os problemas. Não ia com arrogância, não ia como eu sou o presidente, eu sou não sei o quê. Ele ia de forma humilde e resolvia todos esses problemas, amado. São as providências das primeiras coisas que a gente conquista as últimas. Se você souber agir na entrada, você vai sair vai se sair, ou melhor, sair muito bem, amados. Essa advertência foi muito boa, amados, porque ali existia alguém querendo colocar doutrinas estranhas, falsas doutrinas, irmãos, e isso trouxe muita desarmonia para a igreja, amados, não é? E aí Paulo estava orientando ele, naquele processo que ele teria que disciplinar pessoas, ele agisse no amor de Deus. Não pode ser, amado, assim, não é, de uma forma abrupta, de uma forma, amados, dura. Nós precisamos demonstrar que somos de Cristo, que nós temos amor, que no nosso coração é abrigado o Espírito Santo de Deus, irmãos, para agir na nossa vida, meus amados. Então Paulo orientou muito bem ele, para ele saber disciplinar os crentes, para resolver os problemas, e também para quê? Para crescer, para a igreja crescer, desenvolver, amado. A igreja é a agência de Deus e precisa, amado, apresentar bem o cabeça. Quem é o cabeça da igreja, do corpo de Cristo, da igreja? É o Senhor Jesus, irmão. Ele é quem está à frente. Amado, para mim, o maior erro é o esfacelamento dos crentes, amados, que acontece muitas vezes por falta de habilidade de quem está à frente, de quem é pastor, que ao ouvir o Espírito Santo não ouve, mas ouve o outro que diz assim, pode ir para fora, outro diz assim, discipline, outro não sei o que, não ensina a andar mais uma milha, não ensina cuidar, pastorear, para tratar e resolver os problemas. Meus irmãos, precisa ter habilidade para cuidar do rebanho de Deus, irmãos, porque senão vai haver muitas divisões na igreja, muitos problemas, irmãos, vão acontecer. E aí, amados, os mestres, como diz Paulo, que deve ter um coração puro, o mestre tem que ter um coração puro, para saber agir com a sua consciência. Como ele diz aqui, é uma pessoa que tem que ter fé, e é uma pessoa que não pode ser hipócrita, é uma pessoa que tem que ser amorosa puramente. E a repreensão aqui, amado, é um fator positivo de Timóteo para com aquelas pessoas, né? Porque, amado, a repreensão é um fator positivo, mas ela não é difícil de aplicar, até é mesmo delicada, né? Entre nossos filhos, onde nós convivemos com as pessoas, irmãos, é muito difícil. Tratar com os problemas com as pessoas, as mais simples é difícil, e imagine as mais complicadas, não é? Como não é, amado? As pessoas que se julgam ter o conhecimento da doutrina, amados, é um verdadeiro desafiador. Então nós temos que ter todo o cuidado. Por isso que Paulo recomendou Timóteo, porque ele estava enfrentando ali uma pedreira, irmãos, né? E eu que o diga, de tanta plantação de igreja, irmãos, a gente conhece muitas sutilezas por aí afora. Olha, meus irmãos, se não tiver cuidado, eu acompanhei muitos missionários, crentes que vêm de outras igrejas, irmãos,
passa um bom período na igreja, aí depois quer botar boneco, quer botar, não é assim, não, onde eu estava é assim, não sei o quê, e quer mudar, não aceita e não passa a viver naquela comunidade, né, compreendendo os irmãos, e aí eles passam a questionar. Então isso acontece, por mais que seja acompanhado. E por último, amados, passar por mestre da lei. Eu quero me referir aqui aos judaizantes, que eram judeus perseguidores de Paulo. Amados, lamentavelmente os judaizantes trouxeram muitos dissabores na igreja de Éfeso, não só na igreja de Éfeso, mas nas igrejas por onde Paulo plantou. Eles iam atrás de Paulo, amados. Na verdade, irmãos, eles tinham a lei, mas eles não cumpriam. E nem sabiam o que é que tinha escrito. Mesmo sendo um fariseu, mesmo sendo alguém importante, não conhecia, porque eles mataram Jesus sem reconhecer que Jesus veio sob a lei. Meus irmãos, esses mestres da lei, eles estavam agarrados na letra da lei, né? E desconhecia, amados, o fragor da lei. Infelizmente, amados, a lei para nós, eu não diria que acabou, porque Jesus Cristo, quando veio, disse que veio cumprir a lei. Agora, a lei não diz mais respeito a nós, os crentes. Os judeus usam a lei como um fator de salvação. O fator de salvação, irmãos, é Jesus Cristo. É Ele o nosso Salvador, e não a lei, amados. Os eleitos são instrumentos de Deus, irmãos, e a lei é para ser cumprida e observada, não mais para a nossa salvação, porque não somos mais escravos do pecado. O pecado é presencial em nós, mas nós não somos mais inclinados a ele, fazer o que o pecado quer. Não, nós somos inclinados ao Espírito que está dentro de nós. Amém. O incrédulo não sabe o que é o Espírito, não tem o Espírito, então ele é inclinado ao pecado, portanto ele é escravo do pecado e está sob o jugo da lei. Olha, meus irmãos, o alerta de Jesus Cristo aqui é muito forte para esse povo, né? Muito forte. Infelizmente esses mestres aí, amados heréticos, eles tentavam de todo jeito aplicar os erros, amados, tremendos de que tudo sobre Jesus. Irmãos, era tanta coisa. Se a gente for falar um assunto desse aqui com vocês, levaria 3 horas para mostrar o que esse povo estava tentando engendrar, colocar dentro da igreja. Heresias as mais bravas possíveis, de história. Olha, irmãos, veja bem, os judeus estão cegos, como, infelizmente, temos que dizer isso, os romanistas estão cegos. Se você pensar com o humanista, Deus é bom, Jesus é Salvador, é tudo, mas ele se dobra a quem? A idolatria. Ele se dobra o quê? Se dobra, amados, não a Jesus, mas ele se dobra a um ídolo que ele tem pela frente, infelizmente, e estão cegos, não conseguem, às vezes, sabe por quê? Porque está ali a tempo, porque por causa da família, porque não sei o quê, e tantas coisas, e assim eles vão deixando passar a oportunidade de ter Jesus como Salvador de suas vidas. Meus irmãos, precisamos cumprir a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus, irmãos? A promessa de Deus é aquela que ele fez a quem? O homem pecou, caiu, desobedeceu. E o que foi que aconteceu com o homem? O homem morreu espiritualmente. O homem foi condenado à morte eterna. Toda a sua descendência. Então, amados, Deus veio ao homem e disse para ele algo muito importante, a promessa. E disse para eles que da raiz dele ia sair um descendente,
que seria ferido no calcanhar, mas que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Aí é a promessa do Messias, aí é a promessa de Jesus. Levou 2000 até Noé, e esse povo não entrou em ordem com a chance que Deus deu a Adão. De Noé até Abraão, mais 2000 anos, 4000 anos, as nações estavam horríveis. Então Deus, em vez de pegar homens e mulheres para ser exemplo, constituiu um povo em Abraão, para esse povo evangelizar os outros povos. E esse povo aí, chamado de judeus, israelitas e povo de Deus, muito pelo contrário, encheram a bola deles, e eles chamou logo as outras nações de gentios, povo que não tem nada a ver, não tem valor, e nunca evangelizou esse povo para dizer que o Messias ia vir. Mas Jesus veio 2000 anos depois, 6000 anos, e há 8000 anos, o que Jesus Cristo fez? Quando Jesus chegou, não tinha 5% do povo de Deus que aceitasse o Messias, 5%. E hoje, 1/3 da população crê neste Jesus Cristo. São cristãos que creram na mensagem da cruz, que creram na salvação em Jesus Cristo. E hoje, esses gentios e judeus que se converteram a Jesus, amados, são o quê? São 1/3 da população do mundo. Eles andaram muito bem, mas ainda está ruim. Precisa melhorar mais, porque ainda 2/3 aí que precisam se converter. Hoje, amados, muitos crentes, líderes e oficiais da igreja ignoram por completo a missão da igreja, irmãos, e fica agarrado a coisas irrelevantes, amados, que não diz respeito a nada da igreja. Nós precisaríamos viver a nossa vida com Cristo, mas o povo gasta mais tempo com as coisas fúteis desta vida do que com a fé, do que com Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos em uma guerra espiritual, desde a plantação da igreja do Senhor Jesus até hoje, amado, que foi logo dizendo na presença dos seus seguidores, o que foi que ele disse? Lá em Mateus 16, verso de número 18, ele disse: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o que mais? E as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Muito pelo contrário, Jesus para cá tem 1/3 da população que creu nela. E nenhuma empresa resiste mais do que 1000 anos. Meus irmãos, o alerta de Jesus Cristo aos seus discípulos da nova igreja é este: que o inimigo não dá trégua. Ele está sempre ali, amados, procurando tirar o crente dos caminhos do Senhor. Eu quero concluir. Primeiro, o crente precisa aprender em sua vida cristã as orientações doutrinárias para poder estar a par dos procedimentos, para conhecer a palavra de Deus, para poder assim evangelizar os pecadores, e principalmente para não deixar que ensinos falsos e mentirosos atrapalhem a vida dos crentes. Não ensine outra doutrina, ensine Jesus. Em segundo lugar, irmãos, nada melhor de admoestar, amados, os crentes desavisados, agindo no amor que procede de um coração puro. E por último, amados, o pastor e líder da igreja deve agir de forma bem implacável para saber admoestar os que são desavisados, para mantê-los eles na fé, para ajudá-los, para que eles não tomem o rumo da perdição. Existem muitos que agem e procuram passar, amados, por mestre da lei. Precisamos ter muito cuidado nesta vida. A vida cristã é a coisa mais gratificante do ser humano. O melhor prêmio, a melhor coisa. Sou crente desde 12 anos de idade. Nunca vi uma coisa
tão maravilhosa na minha vida. E hoje, meus filhos, meus netos, todos estão na igreja, servindo ao Senhor. Isso muito me alegra. Eu quero concluir, Dedé, com aquela historiazinha, né? De sempre, né? O grande capitão do exército do grande Tartus, do imperador Adriano, chegou para ele com uma carta dos cristãos, pedindo permissão para construir um templo em Roma. Adriano pegou o documento, rasgou todinho e rebolou. Aquele capitão que era cristão juntou os pedaços de cada um daquele papel de forma humilde e com toda dignidade. O imperador, vendo aquilo, se assombrou, aí disse: olha, você deveria ter pedido uma casa, uma terra para você, que eu dava imediatamente. Aí Tarantos disse para ele, eu me lembro que eu tinha um filme que tinha essa parte de Roma. Ele disse: soberano imperador, se eu não tenho o direito de ser ouvido quanto à causa do meu Deus, então nada eu quero pedir ao Senhor, por favor. Que Deus nos ensine, amado, a estar na disposição de Deus, submeter à vontade de Deus, que Ele nos dá a vitória, mesmo que o inimigo que está nos azucrinando, ele perde. Eu digo assim a minha esposa, meu filho é o vice-presidente do Conselho da Igreja Central do Mossoró, minha filha é missionária da pessoa. Meus irmãos, eu digo, meu filho, tudo o que você precisar, antes de tudo, peça a Deus. Nós só precisamos acreditar em Deus. Amém. Não há necessidade de você pedir nada a ninguém. Basta você pedir a Deus. E Deus lhe concede. Porque Ele é fiel. Amém, irmãos?